Olá, tudo bem? Estamos voltando aos nossos estudos live e encontros e vamos tratar nestes temas que nos atraem com relação ao pregador ou aquele que ensina a palavra de Deus. Então, neste áudio, eu quero, ou melhor, neste vídeo, nesta aula, eu quero falar com você sobre a nossa postura diante de um público, a nossa linguagem corporal. Não sei se você sabe, mas a nossa linguagem corporal muitas vezes fala muito mais do que nós estamos falando através da nossa boca. Ou muitas outras vezes, esta linguagem corporal denuncia que nós estamos falando alguma coisa que nós não concordamos. Eu tive até uma experiência nesses quase 50 anos de pregador a respeito disso, né? Não era somente a linguagem corporal, mas também a nossa comunicação verbal, ao ponto que eu não estava pregando, eu estava interpretando alguém e eu não estava concordando com o pregador algumas coisas. E isso me deixava inquieto. E isso se mostrou e alguém me cobrou essa particularidade. Então, através do tempo, eu tive que aprender a fazer isso de forma mais consistente. Mas vamos lá, nossa vinheta, e vamos depois para a nossa 10 dicas da nossa linguagem corporal na pregação ou nas apresentações via PowerPoint ou no ensino através da comunicação verbal corporal. Solta a vinheta e estamos lá. Muito bem, então vamos lá. Vou tentar compartilhar a minha tela e ver como podemos fazer melhor para ensinar um pouco a respeito desse assunto. Vamos puxar aqui. Muito bem, eu acho que vai dar para entender sobre 10 dicas poderosas da linguagem corporal. Então, vamos lá, vamos aprender isso para que você não esqueça dessa colocação, dessas 10 dicas da linguagem corporal. Tá bom? Então, vamos à primeira dica. A primeira dica é para aumentar a sua confiança durante a pregação e a apresentação, você então precisa ter uma postura corporal mais ou menos como colocamos aqui, mantenha seu peito e braços abertos e permanência com as costas eretas. Essa posição fará com que você respire melhor e se sinta mais relaxado. Então, é importante a postura, vamos chamar isso de uma postura de autoridade, alguém que sabe o que está falando. Então, você precisa manter, não se curvar, a não ser que você faça um exercício, alguma coisa, mas se manter ereto, porque isso você vai ter condições de respirar, a sua massa corporal, o seu tórax vai ficar livre para respirar. Não se deixe cair nos pés, né? Há uma maneira, né, você pode descansar com um pé ou com o outro, né? Mas sempre mantendo uma posição ereta, confortável, tá? E assim você vai sentir-se relaxado. Cuidado com os exageros nas mãos, tá? Sempre que você está com a, microfone de lapela ou de aqui da cabeça, alguma coisa, você vai ficar livre com as suas mãos. Eu, particularmente, prefiro o microfone na mão,
Por quê? Porque na hora de tossir eu posso tirar, na hora de respirar mais profundo eu posso tirar, e eu tenho uma mão mais ocupada por causa da minha gesticulação. Essa é uma questão pessoal minha. Então, eu procuro gesticular, mas não com muitas coisas já exageradas. Vamos, então, para a próxima dica. Para deixar a sua audiência mais confortável, o que você vai dizer? Simplesmente sorria. Sorrir é a nossa arma mais poderosa, claro. Não é que você vai estar portando piadas, mas você, de vez em quando, relaxe, né? E use alguma expressão sorridente, onde você se mostre que você está interessado em que essa pessoa esteja confortável, à vontade, tá? Eu, particularmente, sugiro para você, a minha sugestão, não critique o seu auditório, não aponte o erro do auditório com o dedo, alguma coisa assim. Mas sempre você esteja sorridente, porque se você está num público de 10, de 20, de 1.000 pessoas, nem todas vão estar no mesmo ânimo. E é possível de que com um sorriso você cative as pessoas que não estão a fim de te ouvir, porque nem sempre as pessoas estão a fim de ouvir você. Às vezes estão porque o pastor, o líder, alguém obrigou essa pessoa a estar. Então é bem complicado. Por isso que a questão melhor para você atrair e manter o seu público confortável é sorrir. Como você vai envolver, terceira dica, as pessoas na sua pregação? Eu sonho em encontrar igrejas que tenham a facilidade, onde você pode conversar com o auditório. A pregação, lamentavelmente, ela é monólogo. Você que está falando, você que está ensinando. Quando é uma apresentação ou um ensino numa classe menor, aí é mais fácil. Mas numa pregação é bem difícil de você perguntar ou conversar, porque há vários problemas. Às vezes o púlpito é alto, está longe, enfim. Às vezes eu vou recorrer a algumas atitudes para poder ter um engajamento, né? Então, como você vai fazer isso? Gesticule usando seus braços e mãos de forma natural, tá? Algo simples. Olhe sua audiência nos olhos, tá? No começo da minha vida de pregador, eu percebi, e não somente no começo, muitas vezes, que quando eu estava com problema de comunicação e não sabia engajar as pessoas, eu olhava por cima da cabeça, olhava para o final do templo, enfim. Então, não, olhe nos olhos, como se estivéssemos conversando. As pessoas tendem naturalmente a prestar atenção e gostar de quem faz o contato visual. Mas cuidado, que às vezes, se você olhar nos olhos das pessoas, olhar de frente, vai encontrar algumas situações constrangedoras para você. Então, você vai ter que manter a calma. Tá? Mas o importante é que você olhe nos olhos, tá? Você converse com as pessoas, mesmo estando distante. Se você estiver perto, talvez você estabeleça um diálogo perguntando, ou até mandando ler um texto bíblico, enfim, para haver um engajamento, uma atenção maior. Aí você vai ganhando a sua, a, o seu auditório. Para demonstrar a autoridade de que você sabe do que está falando, com certeza é você estar calmo e usar gestos pequenos e firmes. Então, as pessoas precisam ver de que você sabe o assunto, confiam em ouvir você e enxergam você como uma pessoa confiante. Tá? Então, por exemplo, quando você está expressando algum sentimento
cuidado com os exageros. Eu não compartilho muito aquelas pregações hoje, né? Antigamente era mais atrativo. Não compartilho muito aquelas expressões violentas, aquelas chamadas, aqueles gritos. Eu já fui um pregador assim, e tá, e pá. Isso não dá autoridade. Hoje é o contrário. Então, hoje, quando você grita, é porque o argumento é fraco. Antigamente, o argumento era forte, a experiência era forte. Hoje não, hoje é calmo, calmo e sereno e tranquilo, como diz um cântico da nossa Inódia brasileira. Quinto, para trazer movimento ao seu discurso, fácil, use o espaço físico disponível. Ande. É muito comum que o pregador fique fixo atrás do púlpito ou do microfone, principalmente quando o microfone é de pedestal. Por isso que agora há pouco eu falei que eu gosto do microfone na mão ou sem fio, ou, no último caso, de lapela, ou aquele que vai na orelha, né? Aqui no rosto. Né? Então, se você está apresentando 3 pontos, né, falando de 4 pontos, 5 pontos, né, quando você pode mostrar isso andando, então fala passo número 1, ponto número 1, dá um passo, dá uma andada, né, uma primeira posição, segunda posição, terceira posição, um movimento que inclui o espaço onde você vai estar, que o público te acompanhe. Isto vai mostrar ao público um movimento, uma atividade mental de pensar e vai manter o seu público atento a você. Então, você pode ver que o nosso corpo pode nos ajudar a sermos melhores comunicadores, não somente através da correta comunicação, né? Evitando e vencendo os ruídos que essa comunicação tem entre você e o seu auditório, mas você pode fazer isso através desse movimento. Sexto, para manter a atenção da sua audiência, o que você vai fazer? Varie os seus gestos. Então, quando você fala de caminhar, caminhe. Quando você fala de alto, faz uma figura do alto, ou céu, ou de prostração. Gesto que envolva a sua cabeça, os braços e as suas mãos. Tá? Braços, mãos, enfim, gesto que envolve essa parte que o corpo está sendo visto pelas pessoas. Se você vai falar do coração, coloca a mão no coração. De ouvir, coloca a mão nos ouvidos. Entendeu? Então, o que está dizendo isso? Está dizendo que você está comunicando verbalmente e através das ações que os nossos sentidos têm. Olhar, né? Ouvir, falar, enfim. Claro, você não tem, talvez, o curso de Libras, né? Não fala através de línguas, de Libras, aliás, então você não vai fazer essa linguagem, não vai ser usada, mas esse gesto que todo mundo conhece, interrogação. Tá? E eu me perguntei, então, tá? É um gesto que você pode fazer, entendeu? Enfim, eu acho que você tem um vasto conhecimento dos gestos para você se comunicar com as pessoas. Para chamar a atenção para um certo elemento da sua apresentação, o que você vai ou pode fazer? Aponte diretamente para ele e olhe para a tela. Aqui neste caso, se você está usando um clip chart, né? Ou flip chart, como você queira chamar, um quadro branco ou um PowerPoint. Então, ou dar um destaque. Então, para chamar a atenção, a sua audiência vai seguir você, né? Com os seus olhos, a audiência vai olhar, vai seguir os seus
a sua apontamento, os seus dedos para onde você está indicando. Então, por exemplo, você pode dizer, ó, veja esta imagem, né? Você pode apontar com o ponteiro digital, com o dedo, se está próximo de você, com uma vara, enfim. Ao mesmo tempo que você aponta, a audiência vai seguir você. Então, claro, pode ser que numa pregação você não tenha os 7 ou 10 elementos que não vamos ter aqui. Mas o que nós precisamos entender é que quando nós pregamos, nós comunicamos através do nosso corpo e através da nossa comunicação verbal. Então, em sétimo, como eu disse, aponte diretamente para essa tela ou esse lugar onde você tem a intenção de mostrar ou destacar. Como você pode encorajar a participação da audiência? Que outra maneira, que como eu falei agora há pouco, nós não temos os pregadores, principalmente, numa classe menor, a gente pode, num retiro, pode ter mais liberdade, mas como eu falei, eu gostaria de ter um templo, um lugar onde o púlpito estivesse no meio, aí ao redor seria o auditório, onde as pessoas poderiam eu me aproximar. Eu trabalhei numa igreja que era bastante grande, tinha culto com 1.000 pessoas ou mais, e quando eu tinha a oportunidade de pregar, às vezes eu descia do púlpito para me aproximar, ou caminhava e me aproximava das pessoas desde o palco, desde o púlpito. Porém, eu tentava olhar nos olhos, me comunicar para que as pessoas participassem, ou até fazia pergunta, fazia repetir, enfim, várias situações para fazer e encorajar que essa audiência participe, né? E você possa abraçar através do seu gesto, né? De amplos gestos, como falei, movimento em direção às pessoas, movimento pelo palco, pelo auditório, pelo púlpito, como chama algum lugar, o palco. Então, nós tendemos a participar mais quando sentimos proximidade do pregador ou do palestrante. Então, isso é importante. Quando você tem um auditório menor, torna-se talvez um pouco mais fácil para alguns, para outros até fica mais difícil. Então, nós temos como pregadores, como anunciadores da palavra, usar todas as estratégias possíveis, verbal, visão, gestos, enfim, ouvidos, músicas, enfim, todas as formas possíveis para comunicar o evangelho de forma mais clara. Para fazer uma pergunta difícil parecer fácil, quantas situações difíceis você encara e quer facilitar a compreensão, então você tem que fazer uma pausa e respirar fundo, principalmente quando alguém te pergunta. Então, quando eu falo que você pode dialogar com as pessoas, seja no momento de ensino ou até da pregação. Aliás, são muito poucos aqueles pregadores que dialogam com o seu auditório. Para ser honesto, eu até hoje não vi alguém dialogar com o auditório. Eu tento muitas vezes, e até o auditório se sente meio constrangido porque não tem o costume de participar nas pregações. Então, mas às vezes aparece, né? Que você dialogue e alguém mais corajoso, porque ele está acostumado somente a ouvir, alguém mais corajoso, ele levanta uma pergunta. O que você vai fazer diante dessa pergunta? Como que você vai responder? Como que você vai usar o seu corpo? Simples, você faz uma pausa, respira profundamente, reconhece a dificuldade da pergunta e responde, enquanto você olha o questionador nos olhos. Né? Então, você vai
conversar com esse questionador. Claro, não vai gastar todo o tempo. Eu, particularmente, eu uso a técnica de devolver a pergunta. O que você pensa disso? O que você acha? Mas ele pode dar uma resposta absurda. Então, sempre há risco. Então, por isso, como você está tratando de um tema que você conhece, então mantenha o tema sempre centralizado, tá bom? Então, essa é uma questão quando você está apresentando uma aula, apresentando uma pregação, um estudo bíblico e também uma pregação, quando há diálogo na pregação. Tudo isso vale para esse ambiente eclesiástico onde você prega, ensina, dialoga, enfim. E, por último, 10ª sugestão é para fazer com que sua audiência compre a sua história, compre a sua pregação. Isso é importante, porque você gastou tempo, oração, esforço para, entre aspas, vender uma ideia. E muitas vezes nós não sabemos se a pessoa, se o auditório comprou sua ideia. Então, você tem que ter autoridade nisso, já falamos anteriormente, e você gastar todo o esforço para dizer ou afirmar que você está falando, você está apresentando uma verdade que o seu público deve comprar, deve adquirir. E, para fazer com que sua audiência compre, use gestos positivos. E, logicamente, gestos positivos vão chamar uma conversação, uma comunicação verbal positiva. E como você faz este com as suas mãos, o seu corpo? Você diz, olha, isso aqui é muito bom, você pode comprar, então você está positivamente. E a cabeça, né? Faça gestos abertos. Olha, você precisa abraçar esta ideia. Você precisa ter nas suas mãos, né? Gestos. Sorria. Você vai repetir vários gestos, né? Para a audiência. Então, todos os gestos sejam de atrair a pessoa para seu, entre aspas, produto, ensino, ideia, tese, como você queira afirmar ou achar. Então, essas 10 dicas que estão aqui para a sua comunicação verbal, mas também, principalmente, para a comunicação corporal. Dê dicas para você ter, então, esta comunicação bem completa, né? Você vai, então, ter, tá? Bem completa para o seu público entender a sua mensagem. O seu público vai entender que você não somente comunicou com a sua experiência, com a sua verdade ou a sua boca, comunicação verbal, mas principalmente você, né? Você comunicou através do corpo. Espero que tenha gostado e eu quero que você mande seu comentário, assine o nosso canal e assim nós poderemos sempre estar trazendo para você novidades a respeito da pregação. Virá outros e com certeza nesses outros vídeos você vai também ter ideias para te ajudar numa boa comunicação do ensino do Evangelho, da Palavra de Deus. Tá bom? Então, uma bênção na tua vida e eu te aguardo como meu assinante. E se você quer visitar meu site, jmiguelaguilera.com, você lá tem um monte de informações boas, dicas, arquivos, enfim. Você vai ter a possibilidade de crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.